mês passado, nós lemos O Fantasma da Ópera, aqui para o Clube dos Livros Imortais, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse livro para vocês. Mas antes de mais nada, deixe me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. E numa breve pesquisa que eu fiz sobre O Fantasma da Ópera, eu achei a seguinte informação. O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, acho que assim, foi publicado entre 1909 e 1910 na França, período marcado pela efervescência cultural da Belle Époque. Vários elementos históricos e lendas da Ópera de Paris, como a construção das fundações e o acidente com um contrapeso de lustre em 1896, serviram de inspiração para a criação do enredo. Aí, no contexto histórico, né, diz assim, a ópera Garnier, acho que é assim que chama, Garnier, como palco. Aí, sobre a construção e modernização, a gente tem que a ópera Garnier foi inaugurada em 1875 e ela foi construída durante a reforma do Barão, esse nome que vai estar aqui que eu não vou saber pronunciar, né? Que transformou Paris. O edifício foi erguido em território pantanoso, com fundações profundas e galerias subterrâneas, o que alimentou histórias e lendas sobre uma cidade subterrânea, o que tem a ver com a história. O centro social e cultural, aí aqui tem, né? A ópera em si era um importante palco para a elite social francesa, um local de encontros, política e entretenimento. E o fascínio pela obra e pelo mistério. A história de Leroux mistura elementos realistas e sobrenaturais, explorando o fascínio pela arte e pelo mistério, por trás da máscara de um gênio da arquitetura e da música que vive recluso. Aí tá. Em resumo, o contexto histórico é crucial para entender a criação de O Fantasma da Ópera, que, além de um romance de horror e romance... Além de um romance de terror e romance... não sei o que eu arrumei aqui não, mas vamos continuar aqui. Reflete a atmosfera de Paris do século XIX e o fascínio pelo teatro como centro da vida social e cultural. Dessa vez eu coloquei em votação no clube 2 livros de... Eu peguei, na verdade, o gênero drama como um todo, né? Porque apesar de ele estar dizendo que é um romance, um horror e romance, eu vejo mais a história, né, pelo que eu tinha visto, né, do Fantasma da Ópera, como um grande drama, né? Um romancezinho, mas com bastante carga de drama. Então, nesse contexto de explorar um gênero do drama, eu trouxe 2 escolhas para o clube que tem a ver ali. Então ficou os membros votarem, né? Entre O Fantasma da Ópera e Romeu e Julieta. Eu acho, né? Joguei aqui pro vídeo, mas eu acho que a maioria das pessoas escolheu O Fantasma da Ópera no lugar de Romeu e Julieta por pensar que Romeu e Julieta tem mais romance. E assim, para mim, que já leu Romeu e Julieta, seria uma releitura de Romeu e Julieta. Quando eu era mais novo, teve uma época que eu li um monte de livro de Shakespeare, até Sonho de uma Noite de Verão eu acabei lendo, né? Eu sinto que não é bem verdade. As pessoas acham, estão muito acostumadas com os filmes e tal, então acham que é mais romance e tudo mais. Inclusive o Fantasma da Ópera, eu acho que muita gente também se enganou por conta disso, né? Mas foi o que venceu. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O Fantasma da Ópera eu li nessa edição da Príncipes, né, que está disponível no Kindle Unlimited.
E pra mim foi tranquilo de ler, não tive problema nenhum com a escrita, né, com a tradução, na verdade, né? A escrita é ótima, com a tradução não tive problema nenhum. Eu só tenho a dizer que é o seguinte, a história em si, pra mim, é uma grande montanha-russa, sabe? Como eu costumo dizer aqui em vários vídeos do canal, né? Ela é uma montanha-russa porque a história em si é contada através de fofocas, através de relatos de pessoas que ficaram sabendo nada sobre os personagens em si. Eles não têm, como é que eu posso dizer? Não tem nenhuma narração própria deles, sabe? É tudo sobre a investigação do que aconteceu e tal. Remete muito a uma coisa tipo assim, o livro está contando a história de um passado muito escondido, muito não falado, alguns por medo ainda do fantasma, achar que o Eric, né? Não adianta, não tem porque não dar spoiler do nome do fantasma, né? Que o Eric, que é o fantasma, né? Que ele ainda ronda os teatros e tal, então... E muitas pessoas veem ele de forma demoníaca, né? E tal, então assim... O livro é uma grande fofoca, um grande disse-me-disse, e relatos também de testemunhas policiais e tal, porque acontece uma tragédia no final do livro, né? Então, eu diria que essa é a motivação da montanha-russa. Já estão sabendo da novidade? Já na segunda parte do livro, já começa a ficar melhor, né? A gente começa a entender mais sobre o passado dos personagens, a motivação dos personagens, principalmente o porquê do Eric, né, o fantasma, agir desse jeito, quais são as motivações dele, qual é o passado dele, né? Nada que justifica o que ele estava tentando fazer no final das contas, não. Mas eu também senti que a Christine, que é só um trio aqui, né? No caso, a Christine é a cantora, né, da ópera. Eu senti que primeiro ela teve uma síndrome de Estocolmo, de ficar apaixonada pelo sequestrador dela, né? E depois eu fiquei assim, gente, essa menina tá bancando a sonsa, porque não é possível, né? E então, meio que ficou assim o livro pra mim, sabe? Gostei da segunda parte em diante. A primeira eu achei muita fofoca, ninguém tem relato concreto de nada, então... Ai, Monas. Então tá. Então tá bom. Então tá. Pra mim, no final, a leitura foi ok, né? Uma dica, né, uma recomendação que eu dou pra todo mundo que não leu o livro, né, que faz parte do clube e não leu o livro, mas quem também não faz parte do clube e queira ler o livro, tenha ciência de que ele é totalmente diferente de qualquer filme que vocês viram com o título O Fantasma da Ópera. Pelo menos os que eu assisti. Não posso dizer todos os filmes, que eu não sou um cinéfilo, né? Eu sou só um leitor. Mas dos filmes que eu assisti, intitulados O Fantasma da Ópera, todos eles foram inspirações da obra original. Não tem música aqui cantada, não tem romancezinho, não tem espetáculos à reveria, não, sabe? Mas muito longe disso, sabe? Então, leiam o livro já ciente disso, de que não é um grande musical, não é um grande romance, não é um grande... ele se apaixonou e ela tá indecisa que não sei o que, igual nos filmes, não é totalmente diferente. E vale super a pena entender, e vale super a pena ler, para poder entender a história e ver, e chegar à mesma conclusão que eu. Que isso aqui é um drama, e não é romance. E eu queria explicar para vocês que não foi isso. Apesar de ter parecido, não foi. Aqui a discussão não foi tão calorosa assim como no vídeo anterior, né? Melhor, como na leitura anterior do clube. Mas eu creio que um dos motivos, talvez o motivo principal, tenha sido a primeira parte do livro, né? Ser bem maçante, bem montanha-russa, como eu disse, sabe? Às vezes muito bom acontecendo as coisas assim tal, e depois só fofocas, só disse-me-disse, sabe? Não muito legal. Então acho que muito por causa disso, muita gente abandonou a leitura, ou até não deu ou até
Você, depois eu leio, quando eu fui ver, não leu mais, né? Ou já desistiu ali mesmo. Porque realmente o comecinho, a primeira parte, é um pouco chato, né? Mas teve uma amiga que fez um comentário muito enriquecedor para a história e trouxe um ponto de vista dela, que eu vou estar lendo aqui para vocês, que eu acho interessante. Ela colocou assim, ó. Bom, eu confesso que planejei muito para ler a primeira parte, porque era muito o lance das fofocas. Tanto é que fui ler outro livro e ia esquecendo de terminar. Eu acho que ela quis dizer aqui, esquecendo de terminar, esse, O Fantasma da Ópera. Aí ela continua. Por mais que o Eric só quisesse ser aceito e amado por pelo menos uma pessoa devido ao passado triste, eu achei que ele foi muito radical e principalmente com isso de explodir o teatro. O cara tinha colocado um monte de mina explosiva debaixo do... Por isso é a questão do subsolo, né? O cara colocou um monte de minas subterrâneas lá e falou pra mim, você fica comigo, senão você não vai ficar com ninguém, porque eu vou explodir o teatro, vou explodir a gente, vou explodir metade de Paris. Por isso que eu falei, entendo o passado do Eric, mas não concordo com isso tudo. Pô, não é pra tanto, né? Aí ela termina dizendo, mas nunca tive nenhum contato com a obra ou adaptações de musicais ou filmes. Então, só posso dizer que gostei da história. Foi bem diferente e valeu a pena. Como eu disse. Quem leu o livro e vai ver o musical ou o filme, vai ver que tem nada a ver, que é só uma inspiração. E quem coisar vai ver que, quem fizer o caminho contrário, né? Tiver visto o filme primeiro, depois ler o livro, como foi meu caso, vai ver que o filme é muito sem pé nem cabeça, né? Mas tá ok. É verdade. Então, a reflexão final que eu faço sobre esse livro é justamente isso. Se você... eu acho que dá pra gente dividir aqui, ser bem direto, eu acho que dá pra gente dividir aqui, separar a obra literária da obra visual, audiovisual. Se você gosta daquele estilo hollywoodiano, né, de drama, de romance hollywoodiano e tal, mano, vai pros filmes, sabe? Tem vários filmes, até óperas mesmo, sabe? Porque na ópera é essa questão de cantoria, de musical, de romance mesmo. Vai pra lá, que é a sua área, você vai gostar, eu tenho absoluta certeza. Agora, se você quiser, assim como eu, se conectar com o século passado, com uma história que tem tanta uma questão política e social, um pouco, não muito, mas existe, e sobre uma ambientação mais sombria, mais gótica, mais tenebrosa, eu te recomendo ler o livro. Porque apesar dele ter as questões das fofocas e tal, ele traz essa carga do terror, né? Principalmente que as pessoas associavam fantasmas às vezes como uma caveira. Não tem aquela coisa da máscara assim, igualzinho tem nos filmes. Tanto que você pode ver que nessa capa aqui da Princípios não tem a coisa da caveira, tem a questão do lustre, tem a questão dessas luzes aqui debaixo do teatro, né? Mas não tem essa coisa da máscara. A coisa da máscara em si é mais hollywoodiana. Tem no livro? Tem, mas não assim, meio rosto, sabe? Não me lembro de ter meio rosto assim, não. Mas dá pra gente dividir os dois públicos, os que gostam de filmes e os que gostam de livro, né? Eu, particularmente, gostei mais da obra literária do que do filme, mas é só minha opinião. O bicho tá seco, tá grosso. E para nossa próxima leitura do clube, na verdade, esse vídeo está um pouquinho atrasado, né? Porque a próxima leitura já está ocorrendo, né? Então eu quero novamente deixar para vocês o convite aqui, para caso vocês queiram estar participando do Clube dos Livros Imortais, a gente ler um livro sempre com votação pelos membros, né? Pela maioria, no caso. Eu faço a divisão do cronograma de leitura sempre com tempo muito espaçado, para que dê tempo de todo mundo ler e poder discutir e intercalar com as suas próprias leituras, com o cotidiano. Não fica muito maçante para você ler todo dia, tipo 50 páginas por dia, ou até 20 páginas por dia, não.
É um cronograma bem espaçado, bem bom, até por mim também. Eu sempre me coloco também nessa visão, né? E reforçar mais, antes de falar, né, de terminar aqui, reforçar mais uma vez. Você pode ler no e-book, pode ler no físico, pode ler, ouvir audiobook, não importa se você vai seguir o cronograma ou não. Eu prezo única e exclusivamente pela discussão final. Se você puder participar da discussão no meio do livro ali, que tem, ótimo, incrível, tanto para você ver o que as outras pessoas estão falando, eu acho que é ideal ali, quanto para você não ficar tipo acumulando assim, sabe? Mas se você querer participar, como já teve gente que participou só da discussão final, aí só um minutinho, só da discussão final, sem problema, sabe? Sem problema. Tanto que nessa discussão agora que a gente já teve, agora essa semana que acabou de passar, final de semana agora que acabou de passar, a gente teve a discussão já sobre a metade do livro. Então agora mais para o final do mês a gente já vai ter a discussão final, e é sobre o ensaio, como é que é? Ensaio sobre a cegueira, né? Que está sendo um livro assim também incrível, tá dando o que falar, e eu particularmente estou muito revoltado, então eu tenho certeza que vai ser um vídeo daqueles aqui pro canal, certo? Então eu quero novamente deixar aqui para vocês o convite, o link para poder estar participando do grupo no WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. E se você estiver interessado em ler livros clássicos de um modo não muito atrapalhado, não, como é que eu posso dizer? De um modo muito maçante, mas ainda assim com outras pessoas, fica com o convite, tudo bem? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Sua besta! Desgraçado! Inferno!